uma vez que eu estou editando aqui o gráfico, na minha aba de setup, quando eu clico agora em estilo, eu não preciso clicar no novo visual, tá? E procurar novamente o estilo. Se eu já estiver com ele aberto, ele vai permanecer para o segundo visual. Então, se eu alterei aqui a minha área, o plano de fundo do gráfico, eu consigo fazer a mesma coisa para a tabela, tá? Como vocês estão observando aqui. Eu vou permanecer com ele cinza mesmo. É só uma demonstração para vocês. E vou adicionar aqui uma segmentação de dados, tá? Eu vou adicionar aqui um controle, que é como ele chama, né? É um controle de dados. E eu vou chamar como lista suspensa. Aqui eu tenho uma lista por UF. Eu vou copiar. Então, Ctrl C e um Ctrl V para ele copiar essa segmentação ou esse controle de dados. E vou selecionar aqui regiões. Vou arrastar até a minha segmentação e soltar. Não foi, então eu faço aqui pelo campo do setup, tá? Então selecionei aqui setup. Posso adicionar mais um? Posso sim, com certeza. Vou copiar e colar, jogar aqui logo abaixo. E agora eu vou selecionar, por exemplo, capitais. Pronto. Feito isso, faltou agora somente o título, né? Vamos adicionar aqui o título. Eu vou clicar aqui ó, em texto, esse quadrado com um azinho dentro. Ele já vai ficar posicionando essa linha guia, que é para poder me indicar que eu tenho um objeto aguardando a seleção. Então, cliquei aqui, ele já abre para a gente uma caixinha de texto. E vou colocar aqui, ó, relatório dados do Brasil. E aí eu clico na caixinha, ou então seleciono todo o texto, né, dá no mesmo. Vou alterar aqui a fonte. Posso deixar em negrito, deixar com a linha abaixo, posso centralizar. Vou colocar aqui uma brincadeirinha, que é deixar o plano de fundo e adicionar uma transparência. Se vocês observarem aqui, ó, eu vou deixar uma transparência de 50%. Também eu posso deixar os cantos abalados, né, os cantos arredondados. E eu posso também adicionar um contorno. Nesse caso eu vou deixar sem contorno mesmo. E eu também posso adicionar uma sombra, que dá um ar mais premium. Lembrando, tomem cuidado na hora de adicionar sombras, porque todo esse recurso gráfico puxa demais no relatório. Tá? Aqui é só uma demonstração para vocês. Então, feito isso, observe aqui ó, que parece que esse quadrado do relatório está por cima da imagem, né, com esse efeito de sombra. E aí eu vou agora aumentar essa fonte. Tá? Eu vou deixar aqui tamanho 60. E aí eu tenho ó, relatório, dados do Brasil. E aparentemente eu tenho aqui um relatório. Parece que esse objeto está por trás, então para garantir vou clicar aqui e reposicioná-lo. Vou trazer ele para frente. Feito isso agora, finalizei a edição do relatório, trouxe para cá uma planilha. Agora eu preciso saber se esse relatório ele está consumível. Então, eu agora vou clicar em ver e aí eu vou ter um preview do que é esse meu relatório. Então aqui ó, eu tenho um relatório de dados do Brasil, tenho aqui meu gráfico de colunas, aqui, tenho algumas segmentações e tem uma tabelinha abaixo. Então, primeira coisa, esse relatório é um relatório interativo. Então, se eu selecionar uma barrinha dessa aqui, ele vai automaticamente filtrar os dados. Observe aqui ó, a tabela. Eu vou clicar em Centro-Oeste. Observe que a quantidade ela está diminuindo, porque ele está pegando justamente os estados correspondentes à região Centro-Oeste. A mesma coisa vale para o Nordeste e assim para os demais. À medida que você vai clicando, ele vai interagindo com você e você consegue ter, por exemplo, aqui o realce da informação que você clicou. Para desfazer isso, basta clicar novamente aonde você clicou e ele desfaz a seleção, tá? Desfaz esse realce. Mas eu também consigo fazer uma filtragem. Então, na segmentação de dados que a gente acabou de criar, eu vou selecionar aqui a UF, por exemplo, vou desmarcar tudo ó, aqui em cima, e eu quero somente as informações de Minas
e vou clicar fora. E aí eu tenho que Minas ela pertence à região sudeste e está aqui na tabela logo abaixo os dados da região ou do estado de Minas Gerais. Mas eu também posso pegar aqui, por exemplo, Maranhão, Distrito Federal, Ceará e Bahia. Eu quero adicionar isso ao meu relatório. Então, dos estados que eu selecionei, está aqui, ó, foram 5, ele vai apontar aqui ó, a cada região que cada um pertence. Vai fazer alguns agrupamentos. E logo abaixo a tabela vai me dar esse descritivo. Se eu quiser saber quem é de cada região, eu vou clicar aqui no Nordeste e ele vai dar aqui abaixo na tabela quem são esses estados que eu selecionei aqui no filtro. Mas eu também tenho uma outra opção muito interessante que eu posso começar a filtrar por região. Então eu vou tirar aqui e vou marcar somente a região Nordeste. Ele abre para a gente essa caixinha aqui. Marcando apenas Nordeste, observe que a minha tabela, que tinha 27, agora tem 9 estados apenas. E assim ele segue, como eu falei para vocês, a informação aqui nesse relatório, ele é uma solução de BI e é interativa. Então, se eu cliquei numa segmentação de dados, marcando uma região, automaticamente todos os outros estão subordinados e estão em interação com ele. Então, se eu filtrei apenas a região Nordeste, ele vai me mostrar no filtro de estados somente os estados do Nordeste. Agora, se eu desfizer esse filtro, colocar todas as regiões do Brasil, ele vai me mostrar, logicamente, todos os estados do Brasil. A mesma coisa vale para as capitais. Se eu precisar chamar alguém para compartilhar esse relatório, né, eu preciso de ajuda para terminar esse relatório. Eu clico aqui em compartilhar e aí eu vou digitar aqui o e-mail, né, dessa pessoa. Logo abaixo eu tenho a opção de escolher qual é o nível de acesso que essa pessoa terá ao meu relatório. Lembrando que essa é uma solução do Google, então a terminação, o domínio tem que ser Gmail. Se não for Gmail, você não consegue compartilhar, tá? Então eu quero colocar aqui, ó, que essa pessoa que eu vou adicionar, ela pode editar. E quando eu marco essa opção aqui, aí sim eu estou concedendo poderes a essa pessoa de editar meu relatório como se fosse eu editando, tá? E se eu quiser agora divulgar e passar isso para outras pessoas, esse relatório, mas eu não quero que eles tenham poder de edição, né? Por exemplo, eu não quero que eles tenham a opção de excluir uma segmentação, eu não quero que eles tenham a opção de mudar a imagem do relatório, ou nada estrutural do relatório, basta clicar aqui em gerar o link do relatório, você clica aqui em copiar link e pode compartilhar com as pessoas. Toda e qualquer pessoa que não tiver acesso à sua corporação, que não atender ao critério de segurança, ou que seja uma pessoa indevida, você receberá aí, ele vai receber uma notificação que não tem permissão para acessar o relatório e vai aparecer um botãozinho para ele pedir essa liberação. Vai chegar no seu Gmail lá um pedido dizendo que esse relatório que você acabou de criar, ele tem alguém tentando acessar e precisa que você libere. E aí você concede ou não, de acordo com a sua vontade. E feito isso, vocês podem clicar novamente aqui em editar e ele volta para a página de edição. Então essa aqui é a aula introdutória, né, do que dá para você fazer com essa solução de BI que é o Google Data Studio e eu vejo vocês na próxima.